Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, SPF Sem Foco. Hoje vamos fazer um vídeo pós-jogo do jogo de ontem, Botafogo 2, São Paulo também 2, no Newton Santos, mais um empate, né? São 4 jogos pelo Brasileirão, 4 empates, né? Os últimos 4 jogos do São Paulo também são 4 empates, né? Contando um pela Libertadores. Acho que ontem um pouco mais positivo por ser fora de casa, contra um time que não tá tão encaixado essa temporada, é verdade, mas é um time forte, que é o do Botafogo. É um jogo muito mais difícil de você conseguir pontuar do que, por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro no Morumbi, ou então o jogo contra o Sport no Morumbi. Então, acho que dá pra gente tirar mais coisas positivas do que os anteriores. Vamos falar do jogo. São Paulo, o Zubeldia trouxe uma formação um pouco diferente, né? Apesar de ser 3 zagueiros, o Ferrares mais uma vez atuando muito mais como um lateral direito e subindo muito mais o Cedric em relação ao Wendel. Então o Cedric jogava praticamente como um ala e o Wendel praticamente como um lateral, né? Além disso, ele trouxe o Matheus Alves no lugar do Luciano, né? Trouxe mais dinamismo ali para o meio campo de São Paulo, acelerou um pouco mais o jogo, acelera mais o jogo, né? O Luciano, como eu falei para vocês uns vídeos atrás, que foi contra o pós-jogo contra o Atlético Mineiro, o Luciano não serve para um jogo para você jogar fora de casa. O Luciano serve para um jogo no Morumbi contra um time mais fraco, jogando de meio, eu digo. Um time mais fraco, onde ele vai atuar ali na boca da área para fazer o gol. Então o Luciano não é o meio, ele não vai criar. Né? Entendo que com a ausência do Oscar, a gente tem que buscar outras possibilidades. Mas tem o Matheus Alves, e aí tem que colocar o moleque para jogar. Ele é melhor que o Luciano. Ele joga melhor que o Luciano, principalmente fora de casa. E foi o que ele fez ontem e melhorou muito o time, na minha opinião. Acelera muito mais, né? Dá muito mais dinamismo pro nosso ataque. Enfim, vamos falar do jogo. No primeiro lance não, acho que ali com 7 minutos, São Paulo quase tomou gol, né? Uma escapada rápida deles pela nossa esquerda, mais uma vez, né? Lá do Wendel ali. O Savarino saiu cara a cara e o Rafael fez um milagre, né? Uma baita defesa. O Rafael vem fazendo grandes defesas, vem segurando grandes resultados pro São Paulo, né? Grandes resultados, assim, vem segurando resultados, né? O São Paulo vem empatando por conta deles, senão muitas vezes era para perder os jogos, principalmente contra o Atlético Mineiro lá, né? Mas enfim, depois desse lance aí deles, apesar do lance deles, o São Paulo jogava melhor, né? Tinha mais a posse, a postura do São Paulo me agradou muito, tinha mais a posse. O Botafogo, por muitos momentos durante a partida, assistia muito mais o São Paulo jogar. É verdade que com nem tanta efetividade, mas assistia o São Paulo jogar. E assim o São Paulo conseguiu seu primeiro gol, né? O Ferreirinha fez 2 jogadas ali pela esquerda, né? O Ferreirinha, que vem sendo destaque, todos os vídeos que eu já fiz aqui no canal, em todos ele foi o principal destaque do São Paulo na partida, a não ser contra o Atlético Mineiro, que foi o Rafael, né? Mas ele fez uma grande jogada pela esquerda, chutou, quase gol, né? Já ia para fora, o Alexander Barbosa tirou, e aí no escanteio resultou no gol dele, né? Uma grande jogada novamente individual, ele encara o Marlon Freitas, né? Foi o Marlon Freitas que ele encarou. Cortou para dentro e acertou o ângulo, golaço. 1-0 pro São Paulo. São Paulo, depois do gol, conseguiu segurar incríveis 2 minutos e tomou um golaço do Savarino, né? Não tinha o que o Rafael fazer, o cara acertou também um chute da vida, né? E o Botafogo empatou. Aí depois que o Botafogo empatou, eu fiquei esperando, eu esperei que o São Paulo fosse recuar mais, o Botafogo fizesse uma pressão maior, mas não foi o que aconteceu não. O São Paulo continuava tendo mais a bola, continuava criando mais. Então, isso que eu tô falando, eu gostei muito dessa postura do São Paulo. Acho que com o Luciano a gente não conseguiria fazer isso. É porque o Luciano, como meio, ele é muito apático. Vamos ver, o Caleri machucou? Vamos falar disso agora. O Caleri machucou? Acho que grande parte da torcida ficou esperando, torcendo pelo menos. Esperando, acho que não, né? Eu, por exemplo, torci pro Rian Francisco entrar. Mas, você pensando assim, você sabe que o Zubeldia não vai colocar o Rian Francisco. Você sabe que ele vai colocar o André Silva. Então são essas pequenas coisas. Será que ele não pensa, pô, se eu colocar o Rian Francisco, a torcida vai... É isso que a torcida quer, vamos fazer um pouquinho o que a torcida quer. Nem que ele prefira colocar o André Silva, mas pra trabalhar um pouco com a torcida, porque a torcida tá contra ele nesse momento, né? Então coloca o moleque pra jogar, né? Apesar disso, o André fez o gol, né? Então, mas antes disso, vamos falar, o São Paulo jogava melhor, e aí com uma subida do Botafogo, os caras ganharam um pênalti, né? E foi pênalti. Foi pênalti do Alan Franco, um pênalti muito juvenil do Alan Franco, muito ingênuo daquela chegada, né, acho que foi o Cuiabano, né? E aí, por um milagre de Deus, chamaram o árbitro para ir pro VAR e ele anulou o pênalti, né? Coisa que você vai ver daqui uns 3 anos, né? Isso aí a favor do São Paulo, você vai ver daqui uns 3 anos, contra daqui um mês você vê.
né? E até quando a gente sai beneficiado, a gente sai prejudicado. Porque um lance depois, 2 lances depois, São Paulo fez um gol legítimo, legalíssimo, né, com o Ferrarese. O Matheus Alves, ele não tocou na bola e não atrapalhou ninguém. Se ele tivesse ali ou tivesse na área defensiva de São Paulo, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu. Ninguém ia tirar aquela bola, não tinha zagueiro, o goleiro também nem percebeu que ele estava ali, né? E anularam o gol de São Paulo, né? Foi pro VAR, inclusive anulou na hora, aí o VAR chamou e mesmo assim ele anulou, né? Então, até quando a gente sai beneficiado, a gente sai prejudicado. Ainda assim, no finalzinho do primeiro tempo, conseguimos chegar ao gol. Mais uma linda jogada do Ferreirinha, achou o André Silva praticamente sem goleiro, ele só empurrou, fez 2-1. Então o primeiro tempo acabou assim, 2-1 pro São Paulo, em pleno Newton Santos, resultado ótimo pro São Paulo. Inclusive na entrevista que o Marcos Antônio deu ali na saída de campo, ele falou, a gente precisa segurar esse resultado, porque a gente não está conseguindo segurar o resultado nos últimos jogos, então a gente precisa desse resultado, precisa dessa vitória, né? E no segundo tempo, o São Paulo voltou ainda melhor, ainda melhor não, assim, manteve a sua superioridade, tinha mais a posse, até que o Zubeldia tira o Matheus Alves, que é verdade, não fazia uma baita partida, para colocar o Luciano. Parece que é uma obrigação de todo jogo ele ter que colocar o Luciano. Coloca o Luciano. O Luciano foi um a menos pro São Paulo, foi um a mais pro Botafogo. Porque, como eu tô falando, ele não serve para jogar fora de casa. Um jogo que o São Paulo vai mais se defender do que atacar. Um jogo que o São Paulo precisa do resultado para segurar um pouquinho. Não serve o Luciano. Não serve o Luciano. Ele entrou com 1 minuto de jogo. Ele teve a bola assim na intermediária, quase na área de São Paulo, na verdade. Perdeu a bola, quase o gol dos caras. O Savarino chutou, o Rafael fez um milagre, né? Então ele já entrou mal. Aí ele entrou, deu 5 minutos, já colocou a mão aqui na panturrilha, na coxa, alegando lesão, continuou em campo. E então cai, né? Cai. Atrasa um pouquinho do ataque dos caras. Os caras estavam começando a ficar melhor no jogo, depois da entrada do Luciano. Cai, dá uma esfriada no jogo. Não foi o que ele fez. Ele ficou ameaçando, caía. Escanteio pros caras, gol do Igor Jesus de cabeça. Né? Então o São Paulo mais uma vez não consegue segurar o resultado. E depois do gol, aí sim ele vai... depois do gol não, né? Um pouquinho depois do gol, ele coloca o Rodriguinho que entrou tremendo as pernas, mais uma vez, o cara que tá jogando há 3 anos no profissional de São Paulo, entra ainda como se fosse a primeira vez. E o Lucas Ferreira, que praticamente nem tocou na bola, né? Mas depois do gol dos caras virou pelada, né? O São Paulo, a zaga do São Paulo toda aberta, a zaga do Botafogo toda aberta, quem fizesse o gol ganhava. Né? E não aconteceu mais nenhum gol, muito mais por demérito dos dois ataques do que por mérito da defesa. Né? Era só caprichar um pouquinho que a gente conseguia chegar nesse terceiro gol. Eu acho que muitos contra-ataques, que a zaga deles estavam totalmente aberta, Ferreirinha demorando um pouco para tomar essa decisão. E eles também, uma saída lá, uma escapada deles com o Jefinho, que ele tentou achar o Mastriani ali no meio, ele errou um passe que seria certo e praticamente o gol do Botafogo, ia sair ele e o Rafael. Né? Então, enfim, o empate fora de casa, se você olhar para o resultado, não é um resultado ruim. Você empatar no Rio contra o Botafogo não é um resultado ruim, 2-2. Mas se você olhar para o jogo, porque é um jogo que estava para o São Paulo ganhar. Infelizmente não ganhou, né? Por demérito do nosso treinador, que quando tem que criticar, eu critico. Eu não quero que ele caia ainda. Prefiro continuar com ele, apesar de estar bem na corda bamba, né? E até eu já estou pendendo aqui, porque são algumas decisões muito burras, apesar de não ter o Lucas, apesar de não ter o Oscar, o Pablo Maia, que está voltando. Apesar de tudo isso, ele toma decisões burras. Não existe, você não precisa colocar o Luciano todo jogo, não precisa, ainda mais jogo desse, não precisa. São Paulo estava bem no jogo até então. Mas é isso, um resultado que dava para ganhar, um resultado um pouquinho amargo, mas se você olhar para o jogo, né? Mas assim, se você olhar um empate no Newton Santos, não é um resultado ruim. Ruim é você empatar no Morumbi contra o Cruzeiro, contra o Sport. Isso é ruim. Você empatar lá não é tão ruim. Então, não sei como vocês vão querer ver esses 4 jogos. Se vocês preferem olhar, o São Paulo não perdeu. Eu não prefiro olhar assim, não. Acho que o São Paulo não ganhou em 4 jogos já no Brasileirão. 2 jogos em casa, 2 jogos assim, tranquilos de se ganhar. E 2 jogos fora difíceis. Né? Então são 4 empates, sem nenhuma vitória. Agora vamos pegar o Santos em casa. A gente precisa ganhar. O Zubeldia precisa ganhar. E no fim do jogo também contra o Botafogo tivemos a discussão ali do Alan Franco, né? O Alan Franco foi cobrando todo mundo, foi cobrando o Luciano, quase saiu na mão com o André Silva.
né, que não fez um grande jogo ontem, apesar do gol. Podia ter colocado o Jean Francisco, que faria tudo isso que ele fez e até muito mais. Mas vamos ver, a gente precisa desse resultado contra o Santos urgente. O Zubeldia precisa, o São Paulo precisa, a torcida precisa. E, enfim, os torcedores, os caras da organizada falaram que estão muito preocupados com o São Paulo ser rebaixado para a segunda divisão. Não sei se chegaram a ver desse meio de semana. Então eles devem saber de muitas coisas que a gente não sabe, até porque eles fizeram reunião com o time dentro do CT da Barra Funda. Enfim, eu não sei o que eu acho ainda. Eu acho que eu tento ser otimista, mas tá difícil pelo que vem sendo apresentado dentro de campo e por essa notícia que acontece fora de campo, né? Mas enfim. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tem vídeo aqui 1 ou 2 toda semana. Então é isso, pessoal. Um abraço aí todo mundo que assistiu até agora. Valeu.